Abra sua Bíblia de papel, ou no iPad, no iPod. iPod não, né? Mas no iPod ninguém usa mais iPod, né? No seu celular, no seu tablet, no seu relógio, sei lá, no anel. Tem Bíblia em tudo que é lugar agora, então se tiver a Bíblia aí escrita aí, digitada, abra aí. Na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez lermos tua palavra. Quero pedir que o Senhor nos ajude de maneira sábia, Deus, de maneira equilibrada, trazer a luz daquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu oro e creio assim, Pai, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é muito precioso, eu amo esse texto demais. A riqueza que é nesse texto é muito secreta, né? O texto começa dizendo que Paulo se ajoelha por um motivo. Interessante, Paulo, ele não disse só apenas que eu oro, eu me ajoelho, né? Quando um judeu se ajoelhava, era para uma oração muito específica, né? Uma oração de humilhação, uma oração de entrega total. É muito comum os judeus orarem em pé, com as mãos erguidas. O ajoelhar-se era um ato, às vezes, de extremo quebrantamento, de humilhação, de desespero, muitas vezes. O ajoelhar apontava para um momento onde todo o seu corpo trazia uma mensagem de um desespero extremo por algo que você deseja profundamente. O que Paulo deseja profundamente aqui? A bênção de Deus que alcançasse todas as famílias. Mas ele apela ao Pai, né? E ele usa uma expressão muito linda. Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo está afirmando que todas as famílias da terra precisam buscar esse nome, o nome da família. Em outras versões, a expressão o Pai que recebe toda a família nos céus e na terra, o Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, é traduzida como Pai do qual se deriva toda a paternidade. Achei a expressão muito interessante, o Pai do qual se deriva toda a paternidade. Por que há tanta falta de paternidade no mundo? Porque está faltando o Pai do qual se deriva toda a paternidade. O modelo, a perfeição de paternidade está nele. E ele dá nome às famílias, daqueles que são gerados nele. A gente honra muito o nome da nossa família, né? Silva, Machado, Teixeira, Bispo, Penteado, né? Sacerdote, né? Gomes, Almeida. Aí você vai dando o seu sobrenome de família. E a gente costuma dizer o seguinte, olha, eu sou um Almeida, eu sou um Silva, né? Eu sou um Machado, sou um Nascimento. Enfim, isso vem carregado de muito orgulho, mas também de algo que nós acreditamos ser necessário para todo ser humano, que é o senso de pertencimento. O ser humano precisa pertencer, ele nasce com essa necessidade de pertencer. Ninguém tem autonomia emocional, intelectual, ninguém tem autonomia apenas sendo um indivíduo, sem antes pertencer. Nós desejamos pertencer, o senso de pertencimento foi gerado no nosso cérebro pelo próprio Deus. Nós desejamos pertencer o tempo inteiro, e a família nos dá esse senso de pertencimento. O problema é que muitas vezes o pertencimento ao nome
traz alguns vícios desse nome. Eu sou assim porque todo Silva é assim, eu sou assim porque todo Pereira é assim, eu sou assim porque todo Machado é assim. Quem é de fato é Almeida, quem de fato é Xavier, qualquer que seja o sobrenome, age assim mesmo. O Pai está dizendo que Ele quer que você tenha o nome dEle. Você pode dizer amém? O nome que Ele nos deu, que é Cristo. A gente vai ver daqui a pouco. Ele quer que eu seja conhecido como Silfarney, Cristo. Como Aleph, Cristo. Como Cláudio, Cristo. Como Marcela, Cristo. Como Luiz Antônio, Cristo. Você entende isso? Cristo tem que ter o seu nome. O teu nome de fato é Cristo. O que isso quer dizer? Se eu sou um Pereira, eu tenho que parecer com os Pereiras. Se eu sou um Silva, parecer com os Silvas. Se eu sou com Machado, eu parecer com os Machados. Se eu sou um Cristo, eu tenho que parecer com Cristo. Você pode dizer amém? A minha identidade, o meu pertencimento tem que estar nele. Por isso ele diz, no versículo 15, o nome do Pai, o Pai do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. O Pai do qual se deriva toda a paternidade. Você quer ser um pai saudável? Se espelhe no Pai. O Pai do qual se deriva toda a paternidade. Mas o meu pai terreno foi mal, me rejeitou, me abandonou. A gente sabe quanto a gente fala sobre isso no Seminário de Família Saudável, o quanto a gente sabe quanto a ausência paterna, quanto a figura de um pai ausente marcou a imagem e a mente de muita gente. Mas em nome de Jesus, o Pai te convida hoje a entrar de fato na sua família, porque no Pai do qual se deriva toda a paternidade, a saúde, a cura para as suas feridas, a cura para toda rejeição, a cura para todo abuso sexual, a cura para todo sentimento de anulação, a cura para todo sentimento de invalidação, no Pai do qual se deriva toda a paternidade, a saúde. Amém? Ele nos convida a fazer parte dessa família. E muitos dizem, como hoje o pastor Cláudio falou de manhã, essa expressão, né? Deus é Pai. Achei muito legal o que ele falou, Deus é Pai, é uma expressão muito usada. E outra é, todos são filhos de Deus. Infelizmente, nem todos ainda são filhos de Deus. Embora todos tenham sido criados por Ele. O que define de fato a filiação de alguém é o seu DNA. E o DNA ele traz conexões que são inquestionáveis. Eu vou me parecer com meu pai. Quando as pessoas olharem para mim, vão perceber o meu pai. Quais são os sinais que somos filhos desse pai, do qual se deriva toda a paternidade? Eu repito mais uma vez. Eu sei que, infelizmente, a maioria de nós sofreu com a figura de um pai apagado. Eu sei que, infelizmente, a nossa cultura não é de pai presente. Estamos orando para quebrar essa cultura, amém? Amém, irmãos? Eu fico triste, como no último hora vieram tão poucos homens assim. Isso me incomoda, porque nós levamos isso muito a sério. Não vou negar que eu fiquei muito triste quando tentei fazer a classe de ausência paterna, que é uma classe que nós temos no seminário intensivo fora da igreja, nós temos para cá os domingos, e a frequência era só de mulheres e não via nenhum homem. Isso me incomodou muito. A gente precisa reverter isso, irmãos. Precisamos quebrar esse tabu de que é assim mesmo, no Brasil os homens são distantes mesmo, é assim mesmo, é algo tácito, inegociável, 30% da certidão de nascimento do Brasil não tem o nome do pai, e é assim mesmo que funciona. Hoje é um clamor por paternidade. E ouça bem, não é só no mundo espiritual, o mundo natural está clamando por paternidade. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está desesperado com isso, mandando convite para as mães, que só tem o nome dela na certidão de nascimento do menino ou da menina, para que elas vão até os juizados, para que possam ver a possibilidade de chamar esses pais. Hoje, todo cartório sério, vai resistir muito registrar uma criança sem o nome do pai. Porque há uma orientação nesse sentido, que ele sabe o dano que está causando a falta da figura paterna. Embora isso seja muito importante, mas o simples fato do nome no acerto do nascimento, embora seja muito importante, não define de fato paternidade. Nós não podemos aceitar isso facilmente. Mas precisamos entender que ainda que tenhamos sofrido muito com a ausência do pai terreno, há um pai do qual se deriva toda a paternidade, que pode nos ensinar a sermos pais e mães saudáveis. Você crê nisso? Quais são os sinais? Versículo 15 ele diz, né?
Dele recebemos a paternidade. Ele é a nossa estrutura. E a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo começa a orar para que essa paternidade se revele. Para que o mundo perceba os sinais dessa paternidade em nós. Ele diz no versículo 16: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Todo aquele que tem os sinais do Pai, sinais que são filhos do Pai, do qual se deriva toda a paternidade, precisa entender que a sua fortaleza está dentro. Quando ele fala, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Ele está dizendo que Ele te fortaleça no teu homem interior. Eu tenho andado muito preocupado com o modelo de fortaleza que a igreja está ensinando para as pessoas. Na mente de muitos cristãos hoje, qual é o sinal de que alguém é filho do Pai? É se o homem exterior é forte. O que torna o homem exterior forte? Primeiro, a questão da estética. Hoje a estética é algo exigido. Lógico, precisamos ter saúde física, evidentemente, não estou negando isso. Não é desculpa para minha barriguinha excessiva, não. Fique em paz, eu sei que eu preciso cuidar mais da minha saúde física e da minha estética também. Mas criou-se um modelo como se o estético fosse, e para nós brasileiros, isso é muito forte. A Copa do Mundo revelou isso para a gente, os bilhões gastos em belos estádios de futebol. Como eu já falei aqui algumas vezes, a primeira vez que eu fui no Maracanã depois de reformado, eu tive um misto de alegria e tristeza. Achei aquilo lindo, maravilhoso. Depois eu pensei, meu Deus, isso aqui é Brasil mesmo. Esse estádio tão lindo, tão perfeito, em volta, a gente vive absurdo, por exemplo, no jogo que eu fui uma vez, que acabou meia-noite, eu tentei não ir de carro, porque é complicado, e não tinha mais trem. Quer dizer, que lógica é essa? Aí você pega o metrô, desce na Pavuna, não tem mais ônibus. Eu falei, meu Deus, que loucura. Quer dizer, o importante é a estética, o que há em torno não importa. A estética fez com que a gente construa belas pontes, como tem lá na Ilha do Governador, na Barra, as pontes estaiadas, que falam, não é isso? Que são lindas. Mas para que aquilo? Precisamos de uma ponte. Aí você gasta milhões na estrutura para embelezar, porque nós precisamos da estética. Nós brasileiros gostamos disso, né? Aquilo que eu falei várias vezes, tem que ter o celular da última geração. Cada vez sai mais moderno. A pessoa não tem nem dinheiro para colocar crédito no celular, só liga a cobrar, mas tem que ter o celular de última geração. Porque tem que ser, não basta só tocar e falar alô, tem que ser, o bicho tem quase no mercado sozinho fazer compra. Porque é estética. Sabe, eu quero ter a roupa de marca, não importa se eu ganho R$1.000 por mês e a calça custa 800, eu vou pagar em 20 vezes, em 10 vezes, mas eu quero ter. Porque é estética. E a igreja, infelizmente, está estimulando essa fortaleza exterior. Então, muitas vezes nossos cultos se tornam, como já falei algumas vezes aqui, em desfiles de vaidade. Quem está com a roupa mais bonita, quem tem um carro mais caro. Eu sei que esse discurso incomoda muita gente, sei que alguns já saíram daqui por causa disso, e outros vão sair, ou acordam para isso. Isso aqui não é lugar de fogueira de vaidade. Isso aqui são filhos do Pai revelando o homem interior. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Em nome de Jesus. Está cansativa essa estética evangélica hoje, que tudo tem que funcionar perfeito. A gente quer algo perfeito, lógico que a gente quer perfeito. A gente quer o melhor som, o melhor músico. Mas quanto é que custa isso para manter a estética exterior? Acabar com o interior. São pessoas sugadas por manipuladores, mas as pessoas querem isso. Porque o exterior tem que estar bem. Eles querem ter um pastor que eles se orgulhem. Que usa o terno italiano, sapato de pelica. Que compra os carros mais caros do mercado. Que chega com postura arrogante e fala, esse é o modelo, cresce, esse é o cara que eu quero seguir, que eu quero esse modelo. Esse não é o modelo do Pai. O nosso Pai deu um modelo para nós, sabe qual é? Um cara que foi criado na Galileia, começou com 12 pessoas simples, não tinha tempo para se reunir, mas tinha o poder do Espírito Santo para transformar o mundo. Você pode dizer amém por isso? É o homem interior. Eu não quero aqui ser franciscano, nem ter o conceito tomista de São Tomás de Aquino, que quanto mais pobre, melhor. Deus nos quer dar conforto sim, mas para que Ele não quer dar conforto? Para o que a gente viu aqui.
Deus quer dar conforto para que eu tenha um carro bom, para que eu possa ir para Minas Gerais, alcançar quem não tem. Deus quer me dar conforto para que eu tenha recurso financeiro para investir na Palestina. Deus quer me dar conforto para que eu tenha recurso financeiro para investir nos pobres. Deus quer te dar muito no teu homem interior, porque o que é do homem interior não se perde quando você abre, quando você libera. No mundo interior, quanto mais você libera, mais você tem. Você pode dizer amém, meu irmão? Eu oro para que você se fortaleça no teu homem interior. Às vezes o homem exterior está abatido. As pessoas estão confusas hoje, sabe? Não, por que você deixou de ir à igreja? Ah, porque eu estava tão feliz, mas eu passei por os problemas, eu não estou feliz, é por isso que eu... Quem disse para você que Deus te chamou para você ser feliz? Você não foi criado para ser feliz, querido. Você foi criado para amar. Está ouvindo bem? Porque amar traz contentamento, e contentamento é diferente de felicidade. Felicidade é circunstancial, felicidade depende de circunstâncias, felicidade depende do que está externo. Contentamento é interno, e quem é contente em Deus é contente numa mansão em Beverly Hills, é contente num barraco numa favela. Quem é contente em Deus é contente comendo o prato mais caro do restaurante mais chique do mundo, ou comendo ovo frito na casa de alguém muito simples. Quem é contente não pelo que está fora, mas é pelo que está dentro. E o nosso Pai quer nos ensinar isso uma vez por todas. Por isso ele fez questão de falar, eu edifico a minha igreja, sabe aonde? Lá no norte de Israel, perto do monte Gerizim, na nascente do Rio Jordão, na terra dos gentios, né? Lá em Cesareia de Filipe, a quilômetros de distância do templo de Jerusalém. Por isso ele não chamou para avisar o mundo que ele estava vindo um sacerdote ou um fariseu. Ele chamou um homem vestido de pele de camelo, que pregava no deserto, arrependam-se, porque está vindo o reino de Deus. O homem interior. Os filhos do Pai estão preocupados em fortalecer o homem interior. As circunstâncias, às vezes, nos abatem mesmo. Muitas vezes o meu homem exterior está quebrado. Quantas vezes eu vim aqui para o culto pelo senso de responsabilidade? Nem sempre eu vim morrendo de alegria para estar aqui. Eu amo vocês, mas nem sempre eu estou amando vocês. Eu amo vocês, mas eu estou morrendo de raiva de vocês. Eu sei que vocês de mim também. Tem alguns que pudessem dar uma bicuda. Eu também dava uma bicuda em alguns, às vezes, também. Fica tranquilo. É recíproco. Tá? A gente é gente. A gente tem raiva um do outro às vezes. Tem dia que eu venho para cá pelo senso de responsabilidade. Arrebentado por dentro. Mas quero que Satanás saiba, ele sabe disso, que o meu homem interior está de pé. Amém? Porque o seu espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. O que vai testificar que você é filho de Deus não é o carro que você tem, não é a tua conta bancária. O que vai testificar que você é filho de Deus não é se você é rico ou é pobre, mas é seu Espírito Santo. Ainda pode se comunicar com o teu espírito. Será que alguém está ouvindo o Espírito Santo aí, meu irmão? Será que tem alguém ouvindo no seu espírito o Espírito Santo falando? Chore, quere balabalabás. E quere baixou e quere mais. É no Espírito. É no Espírito. Mesmo abatidos, mas o Espírito está de pé. Já contei aqui aquela história algumas vezes do menino que perguntou para o pai, né? Por que o João Teimoso ficava sempre em pé? Porque o pai, quando estava soco, o João Teimoso ia lá e voltava. Todo mundo lembra do João Teimoso. Ainda existe João Teimoso ainda? Existe? Não é do tempo da história que o Tião contou também. Tá. Tem, eu sei. Não é que tem uma certa aparência mesmo? É verdade. Então assim, aí você pega lá o João Bobo, o João Teimoso, dá um soco nele, ele vai lá embaixo e volta, né? Aí a criança perguntou, pai, por que esse boneco nunca cai? O pai, meu filho, é um mecanismo que há nele. O pai não soube explicar, ele, o moleque ficou olhando, e percebeu que lá dentro tinha um negócio lá, no meio do João Teimoso, quando ele voltava, ele pai, já sei. É que esse João Teimoso, ele está em pé por dentro. Em pé por dentro, você entende isso? Amém? Você está em pé por dentro, minha irmã. Você está em pé por dentro, meu irmão. Eu sei que está difícil para você, eu sei que o desemprego chegou, eu sei que a enfermidade chegou, eu sei que tem hora que parece que Deus está longe, quilômetros distante de você, eu sei que tem vezes que parece que você ora e o céu, a oração bate no teto. Deixa eu falar uma coisa contigo, a vida cristã nem sempre é espetacular, nem sempre é anjo servindo, nem sempre é fogo caindo do céu, nem sempre se ora cheio de unção e poder cai. Tem hora que você ora e parece que é uma voz de lata que bate no teto e volta, tem hora que você não sente arrepio no corpo, tem hora que você não sente tremedeira, tem hora que você não dá vontade de pular, mas quando você não sentir nada, o teu homem interior está de pé. Amém? Você pode dizer amém, meu irmão? Você não depende de emoção, não depende de arrepio, não depende de frenesi, depende do Espírito Santo. No teu espírito. Esses são os filhos do Pai. Então ele diz no versículo 17: para que Cristo habite
no coração de vocês. Mediante o quê? Mediante a fé. Filhos do Pai, tem fé que Cristo habita no seu coração. Porque ele fala, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, o que me dá convicção que o Cristo habita no meu coração é a fé. De novo, a gente vê os equívocos dos sinais de paternidade. As pessoas transformaram a fé em uma moeda de troca. Sabe? Para que Cristo habite no seu coração mediante a fé. Então, pela fé, eu sei que Cristo habita dentro de mim. Transformar a fé em negócio, em mercado. Fé para conquistar coisas. Fé para acreditar que Deus pode me dar coisas. Se eu tenho fé, eu tenho tal coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí nós começamos a estimular as pessoas esse tipo de fé. Essa fé negociadora, essa fé meretriz, que se vende por vantagens. Uma fé interesseira. Fé para ter as coisas. É por isso que a gente cansa de falar isso aqui, as campanhas, 7 semanas de fé para alcançar milagres, 7 semanas de fé para receber porta de emprego. A gente precisa de fato ter fé para morrer por Cristo se for preciso. Fé para perder tudo e não abandonar o Senhor. Você pode dizer amém, meu irmão? Fé para passar necessidades, não perder a convicção que Ele habita em mim, porque é a fé no Cristo que habita em mim. Você entende isso? É o Cristo que habita em você, o ungido habita em você, a oferta, porque o ungido é a oferta, aquele que se ofertou habita em você. Quando você tem fé nisso, que Ele habita em você, meu irmão, é lógico que você quer. Todo mundo aqui, ninguém quer é masoquista, a gente quer ter coisa boa, a gente quer ter um carro bom, ter uma casa boa, a gente quer ter um bom emprego. Quem não quer, gente? Isso é insanidade falar que não quer. A gente quer ter uma boa esposa, ter bons filhos, a gente quer ter amigos, a gente quer poder passear. Isso é bom, mas a fé no Cristo habitando em mim diz, ainda que essas coisas não venham, o Cristo habita em mim. Quem é filho tem essa convicção, você entende? Quem não é filho, não. Como o pastor Cláudio falou hoje de manhã. Quem não sabe que é filho, faz igual o irmão do filho pródigo. Fica brigando porque não teve um cabritinho para assar quando tudo já era dele. Quem é filho não precisa que o pai prove o tempo inteiro. Nós criamos um modelo na igreja evangélica muito complicado, sabe? Eu sei que o ser humano precisa de estímulo, de incentivo. Eu sei disso, é importante. Mas vamos parar com essa dependência de estímulo o tempo inteiro, meu irmão. Ah, porque o pastor não me reconhece, porque ninguém me reconhece. Para com isso, o Cristo habita em você, e essa é a tua fé, que ninguém te reconhecer, se ninguém te perceber, se ninguém souber o que você faz, Ele sabe, porque Ele habita em você, e você só faz se Ele habita em você, porque Ele faz através de você, meu irmão. Você entende isso? Pela fé, habitando no meu coração. Agora, quando Cristo habita em alguém, vou falar uma coisa com você, meu irmão. Pintar uma caricatura de um Cristo é meio patético, que Ele é um instrumento nas nossas mãos. Quando Cristo habita em alguém, só tem uma posição que Ele assume. É a de rei. Você entendeu? E quando o rei habita em você, meu irmão, Ele é quem decide. E esse Pai vai nos pegar pelas mãos e nos conduzir para onde for preciso, para onde for preciso. E eu sinto muito se você não entendeu isso até agora. Sinto muito depois de anos caminhando conosco, você não entendeu. O Pai vai te levar para a cruz. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Para a cruz. O destino do discípulo de Jesus, o destino de um filho do Pai, do qual se deriva toda a paternidade, é a cruz. Se o Cristo habita em você, Ele vai te levar para a cruz, porque Ele sabe que a cruz é o lugar da conquista, a cruz é o lugar da vitória, a cruz é o lugar do governo de Deus na sua vida, a cruz é o lugar da revelação da misericórdia de Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? Quando Cristo habita em nós, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Todo aquele que pela fé tem Cristo habitando em você, está crucificado. Um crucificado não tem como se defender. Um crucificado não tem como reagir.
Você entende isso? Um crucificado se entrega à própria morte. Mas a morte de Cristo, a morte na cruz com Cristo, a morte na cruz em Cristo, é a única vida que você pode ter. Porque toda a vida que havia antes da cruz era maldição. E a cruz levou toda a maldição para que a nova vida em Cristo seja de bênção. Você entende isso, meu irmão? Não tem como ter vida fora da cruz. Porque a cruz é um instrumento de Deus para revivificar todos aqueles que estavam mortos embaixo dos seus delitos e pecados. Não tem como ser crente e estar vivo fora da cruz. Deus quer te dar uma nova vida, mas essa nova vida passa pela cruz. Sabe quando é que você sabe que está na cruz? Quando você não tem mais força para se defender. Sabe quando é que você sabe que está na cruz? Quando teu temperamento, teu gênio, tua cultura familiar, os teus hábitos estão subjugados pelo cravo. Você não tem força para reagir. Não é porque você não quer, você não consegue mais. Enquanto o velho homem estiver tendo reações, enquanto o velho homem estiver fazendo você agir pela carne, você ainda não se entregou totalmente na cruz. Pare de se debater, pare de lutar, entregue-se à morte hoje. Se você quer ter vida realmente em Cristo. Filhos do Pai, do qual se deriva toda a paternidade, estão na cruz. E aí, estando na cruz e habitando em nós, Paulo faz uma oração. Primeiro, eu oro para que vocês experimentem isso, que vocês creiam, tenham fé que Cristo habita no coração de vocês. Depois eu oro para que vocês tenham raízes. E as raízes que Paulo pede que tenhamos são as raízes aprofundadas e consolidadas no amor do Pai. E o amor do Pai não foi revelado em outra coisa, senão na cruz. A maior revelação do amor do Pai é a cruz. É o Cristo. Eu penso que nós roubamos da igreja a revelação da cruz. Isso é muito triste. Estamos ensinando as pessoas o evangelho sem cruz. O evangelho sem cruz é a perversão do evangelho. O evangelho da cruz diz, quando me ajoelho diante do Pai, diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O evangelho da cruz diz, tua vontade seja feita. O evangelho da cruz diz, Senhor, o que tu queres que eu te faça? É o que Paulo disse. Quem és tu? Esse é o evangelho da cruz. E o que tu queres que eu faça? O evangelho da não cruz, o evangelho que foge da cruz diz, ajoelhe-se diante de mim e eu te darei tudo o que pedires. Quem falou isso foi Satanás para Jesus. É só se ajoelhar e eu vou te dar todo esse reino. Mas a Bíblia não fala que o Pai nos dá tudo o que pedimos? Tudo que pedis em seu nome, crendo, recebereis. Sabe o que quer dizer pedir no nome dele? É pedir de acordo com a vontade dele, isso é o nome dele. Se eu peço algo em nome de alguém, eu peço em cima do que aquela pessoa se interessa. Eu não posso pedir, duvido, não peça a alguém em meu nome a camisa do Flamengo, que isso é uma heresia. Porque eu não quero a camisa do Flamengo, você entende? Não peça em meu nome um prato de jiló, não é verdade. Não peça em meu nome para a pessoa voar de asa delta, porque não é verdade. Agora peça em meu nome uma camisa do fogão, mesmo sofrendo. Peça em meu nome uma picanha deliciosa. Peça em meu nome viajar de avião na primeira classe. Oi? Um cafezinho. Você entende o que eu estou falando? O evangelho sem cruz diz, o que você pediu eu te dou, basta se ajoelhar. Depois Paulo fala algo muito forte no versículo 18. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, no caso está falando desse amor. Os filhos do Pai compreendem esse amor de Cristo. As pessoas estão se afastando do Pai porque não compreendem esse amor.
não compreende a largura, a altura, a profundidade, a extensão desse amor. Quando a pessoa não compreende o quanto esse amor, sabe, é profundo, o quanto esse amor vai nas nossas entranhas, no nosso passado, o quanto esse amor pode alcançar as nossas maldições hereditárias, nossas dores familiares, o quanto esse amor é extenso, é largo, o quanto ele comporta e cobre as nossas falhas de caráter, o quanto esse amor cobre as nossas imundícies, o quanto esse amor é grande, maior que possamos alcançar com a nossa mente. Por não compreenderem esse amor, um desemprego faz as pessoas abandonarem a fé, um divórcio, um câncer. Por não compreender esse amor, não comprar o carro que sonhou, faz as pessoas abandonarem a fé. Por não compreender esse amor, o pastor não ter ido na sua casa, faz você abandonar a fé. Por não compreender esse amor, não ter oportunidade de cantar no domingo, faz você abandonar a fé. Por não compreender esse amor, estamos vivendo um evangelho de pessoas que não compreendem, que até entendem, mas não compreendem. Porque são mecanismos psicológicos diferentes de entender e compreender. Todos nós entendemos que 1 mais 1 é 2, que 2 mais 2 são 4. Mas quantos compreendem quais são as leis da matemática que levam a fazer 2 mais 2 se tornarem 4? Só compreende que analisa profundamente. Oi? O que foi? Errei a conta não, né? Não, achei que tinha errado 2, mas se errasse 2 mais 2, o cara é professor de matemática. Se errasse 2 mais 2, aí, sei lá, vai que erra, né? Mas tudo bem. Vamos voltar para cá. Para você compreender algo, vai parecer estranho que eu vou colocar aqui agora, tá? Você tem que estar pronto para duvidar. Porque a compreensão é formada pelo questionamento. Você entende algo, ok. Por exemplo, eu entendo que quando você pega o teu celular, lá nos Estados Unidos, liga para mim, eu ouço você aqui. Agora, eu não compreendo até hoje como é que isso acontece. De verdade, não compreendo. Eu não compreendo. Como é que você liga esse troço aqui, desse tamanhozinho aqui, como é que chama, no Skype, consigo falar com o pastor Valmir, ele me vende, eu vendo. Eu não compreendo. Eu entendo que funciona, é um mecanismo. Compreender, eu não compreendo. Para eu compreender isso aqui, eu teria que analisar, estudar, pesquisar, investigar, tudo que envolve essa tecnologia, que é demais para mim. Você entende? Entende o que estou falando? Entende? Compreende? Pode não compreender, mas entender você entende, não entende? Compreender envolve esse processo de pesquisar todas as teorias, aprofundar-se, e duvidar, questionar. Você tem que enraizar nisso. Na verdade, entender é um ato bom, mas é preguiçoso. Eu entendo e pronto. Para eu entender não preciso de muito esforço. Para compreender envolve um esforço. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão começando a compreender também? Ok? A maioria dos cristãos não compreende o amor de Deus. Eles entendem. Eles ouviram falar, Deus morreu na cruz, amém. Mas não compreendem. E sabe por que não compreendem? Porque não questionaram. Sabe quando é que você começa a compreender o amor de Deus? Por exemplo, um pai com a filhinha com câncer. Ele ora, porque ele entende que Deus é capaz de curar. E a filha é curada. Ele vai entender o amor de Deus. E se essa filhinha morrer? Ele vai começar a compreender um pouco mais o amor de Deus, mesmo sem entender tudo. Ele vai se aprofundar na dúvida. Ele vai perguntar, Deus, onde é que estava o Senhor nessa hora? E essas dúvidas angustiantes, se ele de fato está enraizado no amor, ele vai sofrer muito com crises. Por isso, a igreja não está conseguindo curar o Brasil. Sabe por quê? Porque a igreja é formada por crentes que não compreendem o amor. Porque não tem experiências reais com esse amor. Não se aprofundam. Nós criamos esses dias vocês sabem disso, eu comentei aquela entrevista do Caio Fábio, que ele foi muito pesado no que disse realmente. Chamando os crentes de imbecilizados, e eu não concordo que tem muita gente inteligente na igreja, e você generalizar é muito complicado. Ele não precisava generalizar como ele generalizou. Do jeito que ele falou, parece que todo cristão evangélico é imbecilizado e manipulado. Eu sei que eu lido com muita gente inteligente que compreende a fé que está tendo. Mas, infelizmente, muitos dos nossos irmãos cristãos, muitos de nós, estamos nos imbecilizando. Sabe por quê? Nós somos a geração do copia e cola. A gente pega a frase bonita do filósofo e coloca no Facebook.
Quando é um pouquinho humilde, coloca o nome de quem colocou a frase, senão diz que a frase é dele. A sua geração de entender as coisas, mas não de compreender, você entende o que eu estou falando? A geração Google, você fica, geração Wikipedia, alguém pesquisou para mim e colocou lá. Nada de errado ler o que alguém pesquisou. Todos nós lemos, todos nós nos debruçamos sobre o conhecimento de outrem. É assim mesmo. Mas, sabe, me parece que a tecnologia emburreceu a gente. Nós não temos mais, sentir mais o cheiro do livro, não vamos mais à biblioteca, gastar horas, que parecia desperdício, mas não era, porque toda a cognição era forçada a pesquisar. Hoje é muito rápido. Que bom que essa tecnologia existe, não posso me queixar. Mas se não tomarmos cuidado, nós cada vez compreendemos menos. E as nossas pregações, já são 9 horas, as nossas pregações, os nossos cultos, estão cada vez mais estimulando esse entendimento raso. A gente repete frases de efeito. Sabe, eu fico às vezes assim, embasbacado com algumas coisas que eu vejo, gente. Tem gente que, não, olha que o pastor tal. Eu falei, meu Deus, com todo respeito, o cara só fala frase de efeito, piada tirada da internet, repete frases, e o povo fica, caramba, que coisa tremenda. Ninguém aprofunda mais, ninguém procura mais, ninguém compreende mais nada. Então, em nome de Jesus, meu irmão, procure compreender a largura, a extensão, a profundidade desse amor. Se aprofunde nisso, questione, pergunte. Por favor, tenha dúvidas. Por favor, tenha dúvidas. Duvide do que eu estou falando, questione o que eu estou falando, pesquise o que eu estou dizendo, não aceite tudo o que eu diga, pelo amor de Deus. Questione. E quando for questionar, se aprofunde nesse amor. Por isso ele diz, compreendendo a largura, a profundidade desse amor. Mas ele fala algo muito importante no versículo 18. Olha o que ele diz. Vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Irmãos, Deus é tremendo, porque ninguém vai compreender esse amor sozinho. Você entende isso? Não tem como compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus sozinho. Porque uma das formas de você compreender o amor de Deus, por exemplo, é compreendendo o que é perdoar. E você pode até entender o que é perdoar. Sabe quando você vai compreender o que é perdoar? Quando você for traído e perdoar. Você pode até entender, teoricamente, o que é longanimidade, ânimo longo. Alguém vai falar até a tradução da palavra, ânimo longo, longanimidade, quer dizer uma face longa, vai no original do grego, então você vai entender. Para compreender o que é longanimidade, é você perdoar 70 vezes 7 e continuar acreditando que a pessoa vai acertar de novo. Você pode até entender o que é ser uma pessoa que acredita no amor de Deus, independente de qualquer circunstância. Mas você vai compreender o que é isso quando as circunstâncias mais difíceis da sua vida fizerem você permanecer nele mesmo assim. Você pode até entender o que é, eu sou um servo de Deus. Ok? Você só vai... Você pode entender, a pessoa até coloca, já falei, antigamente essa mania, né? Vem o grande servo de Deus. Ou o cara é grande ou é servo, não dá para ser duas coisas juntas, concorda comigo? O grande homem, ou é grande ou é homem de Deus. O homem de Deus não pode ser grande, porque grande só é Deus. Vem o pequeno homem de Deus, eu concordo. Vem o humilde homem, o servo de Deus. Mas só vai compreender o que é ser servo quando alguém te tratar como servo e você reagir como servo. Porque você vive falando que é servo. Quando alguém é ingrato contigo, quando alguém te humilha, quando alguém te expõe, opa! Você não compreendeu ainda não. E compreender dói pra caramba. Irmão, já tomei muita, quase que falar a palavra errada, muita pancada no fígado para entender o que é compreender. Obrigado, senhor. Me salvou que eu já... Compreender tem que ser junto com os irmãos, é juntamente. Essa compreensão é junta, sabe? Irmãos, eu fico triste que a maioria dos irmãos não entendem o sentido da célula aqui, nem vão. A célula é para compreender junto, é para sentar junto, bater papo, sabe? Ah, coisa pesada, não é pesado, não é maravilhoso sentar junto com irmãos, bater papo, conversar. Porque assim, olha só, você até entende assim, irmão, você vai compreendê-lo caminhando com ele mais perto, sabe?
Quando reúne um grupo menor, ele é o que chega sempre atrasado, é o que fala muito, é o que solta pum na reunião e fala que o culpado foi o outro. É aquele que quando tem os lanches, é o que come mais, desesperado. É aquele que vive triste. É nesse caminhar que você compreende o irmão e compreende o amor de Deus na vida dele, na tua vida também. As pessoas estão se excluindo disso. Nossos cultos são muito bons, mas o máximo que você vê do irmão que está na tua frente é a nuca dele. No pequeno grupo, você vai olhar um no outro, olhar na cara, conversar, bater papo. Procure isso em nome de Jesus. Senão você está só vindo assistir espetáculo e tem espetáculos melhores por aí, garanto a você, do que o que há aqui. Mais atrativos, mais interessantes e mais cativantes. Por isso ele diz no versículo 19, 18 ele fala, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Então, só para fechar aqui, quem é filho de Deus quer estar junto com os irmãos para compreender. Ok? Ó, gente, com todo respeito, eu vou ser radical quanto a isso. Não, mas eu não me adequo a nenhuma igreja. Meu irmão, isso é muito bom, hein, cara? Tu é o cara, bicho. Essa música Roberto Carlos foi para você. Não tem lugar perfeito não, filhão. Porque a gente está nele. Você vai precisar aprender que para compreender... Que a melhor forma de compreender o amor do Pai, quando você vai para um lugar, você não concorda com tudo e por amor você fica, imagina Jesus quando dizendo para os discípulos, até quando tem que suportar vocês? É o que eu estava vivendo. Imagina o Pai da eternidade, lembrando agora o nosso querido Mateus da Suíça, imagina, quem lê entenda, imagina o Pai da eternidade se tornando feto 9 meses no ventre de Maria. O Pai da eternidade esperar 9 meses para nascer. Mateus é que lembraram, né? Esqueci, depois você lembra do mistério. Então assim, o Pai da eternidade ficou no ventre de Maria 9 meses, sendo o Pai da eternidade. Então, às vezes, eu preciso entender que para que eu compreenda quem Cristo é, eu vou ter que caminhar um caminho de entendimento e compreensão com pessoas que talvez entendam menos de Deus da forma que eu penso, mas compreendam muito mais do que eu mesmo. Deu para entender? Não, né? Estou dizendo o seguinte, às vezes a gente entende muito. Aí vai caminhar com alguém que entende menos que a gente, mas compreende mais do que a gente. Se eu for capaz de superar o meu entendimento para caminhar com alguém que compreende mais do que eu posso ajudar aquele irmão a entender um pouco mais e eu vou compreender mais também. Você aprende muito com quem sabe menos que você, meu. Você não tem noção disso. Você não tem noção do que é aprender com quem você acha que sabe menos que você. Os pequenos grupos fazem isso. Juntamente. Então os filhos do Pai andam juntos. Juntamente, depois ele fala no versículo 19, vocês possam também, tudo juntamente, conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o conhecimento. Eu achei isso lindo. O amor de Cristo excede a todo o conhecimento. Conhecer o amor de Cristo excede a todo conhecimento. Não adianta conhecer muita coisa, se não é no amor de Cristo. Quem conhece muito, sem ser no amor de Cristo, mata os outros pelo conhecimento. Você entende? Você compreende? Muito conhecimento, sem o amor de Cristo, é a pior burrice que existe no mundo. Então os filhos do Pai, do qual se deriva toda a paternidade, caminham juntos, para juntos conhecerem o amor de Cristo. Para que assim, por causa do amor de Cristo, sejamos cheios da sua plenitude. E para fechar, já está muito tarde já. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. É na igreja, é na comunhão dos irmãos, daqueles que são filhos do Pai, do qual se deriva toda a paternidade. É na igreja, nessa comunhão dos irmãos, que eu revelo a glória do Pai, você entende? É caminhando junto com os meus irmãos. E eu sou teu irmão, não sei se você sabia disso. Você sabe por que você é meu irmão? Você sabe por que você é meu irmão? Porque o Pai decidiu que fosse assim. Você pode até não gostar muito de mim. Você pode até não ir muito com a minha cara. Você pode até não gostar muito da minha pregação. Mas nós somos irmãos.
Porque o Pai decidiu. Nós temos o mesmo sangue. O sangue de Cristo. Amém, irmãos? Por isso, eu quero fechar essa palavra com os últimos versículos, mas no capítulo 4, por gentileza, que eu vou encerrar realmente por causa da hora. Capítulo 4, versículos 1 a 3. Estamos em Efésios, 4, do 1 ao 3. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Os filhos, isso aqui, eu preciso de outra pregação, não cabe hoje. Os filhos são aqueles que se esforçam para conservar essa unidade. Realmente é necessário um esforço para a gente andar junto. Um esforço para conservar a unidade. Com humildade, com doçura, com equilíbrio, com paciência, suportando uns aos outros, com amor. Todo esse esforço para conservar a unidade. Porque o Pai se revela na igreja. Quando eu falo na igreja, eu não estou falando da instituição, não é na SEM, na Batista, na Assembleia, na Igreja Católica. Ele se revela na comunhão dos irmãos. Então já falamos várias vezes aqui, esse prédio aqui é um prédio. Esse prédio não é santo. Esse prédio não é a casa de Deus. Isso é um prédio. Nesse momento ele é a casa de Deus. Sabe por quê? Porque os filhos estão aqui. Aonde os filhos estão é a casa do Pai. E dizem, para que eu possa manter essa unidade, para revelar quem um Pai é para o mundo, eu preciso me esforçar. Então eu quero apelar para os irmãos, se esforcem para caminhar em unidade. Não desistam dessa unidade, irmãos. Uma luta pesada contra a família do Cristo, a igreja, para destruir a igreja, para transformar a família de Cristo em um local de eventos, espetáculos, de show, até ela morrer. Mas ainda há filhos que estão ouvindo a voz do Pai e se unindo em torno da mesa. Se esforce para isso. É necessário um esforço. Tem dia que você vai estar cansado, irritado, estressado com os irmãos, mas venha estar junto com a família. Porque juntos em família, revelamos ao mundo quem é o Pai. Amém?